Exercícios para artrose. Existe prescrição de atividade física para o grau de artrose? Eu posso treinar sentindo dor na minha articulação? Será que eu posso seguir aquele blogueiro, aquele canal do YouTube que posta aqueles vídeos que teoricamente não vão lesionar, piorar a minha situação? Será que existe realmente prescrição de acordo com o grau da artrose? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho e hoje vou dizer que sim. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que gosta de vídeos éticos para se inscrever no meu canal, já curtir esse vídeo, para ativar o sininho para os vídeos novos e para entrar na Google e digitar Adriano Leonardi, prescrição de atividade física para artrose ou exercícios para artrose. Então, falando rapidamente da artrose, ela é uma doença bastante incapacitante, é a doença mais prevalente na população acima de 60 anos. Acredita-se que no Brasil 30 milhões de pessoas se tratem dessa doença. E existem alguns sintomas clássicos da artrose. O principal dele é a dor, a gente pode ter deformidade, pode ter um inchaço no joelho, que é chamado de água no joelho, perda de força muscular, atrofia muscular importante e a perda da independência do indivíduo. Então aquela pessoa que costumava sair de casa, fazer caminhada, ir num shopping, ela começa a ficar cada vez mais dentro de casa e as doenças concomitantes, como pressão alta, risco de infarto, câncer, depressão, elas tendem a aumentar. Então o tratamento da artrose é um problema de saúde pública e ele tem que ser encarado o mais rápido possível. E antes da gente falar de exercícios para artrose, é muito importante a gente pensar nos grandes desafios. O primeiro grande desafio que a gente tem hoje, quando a gente vai pensar em prescrição de exercícios para quem tem artrose, é a troca de informação entre as duas pontas, ou seja, entre o médico e o treinador. É muito importante que essa relação seja horizontal e que o profissional de educação física converse com o médico do esporte para que a gente consiga prescrever aquela atividade física, aquele esporte, o melhor para o paciente. Um outro grande problema que com certeza você deve ter é a chamada cinesiofobia, ou seja, medo do movimento. Quem tem dor tem medo de se movimentar. Então é muito importante que ao longo da reabilitação e ao longo da prescrição de atividade física, esse medo seja deixado de lado e concomitantemente o alívio da dor seja atingido. Um outro desafio também bastante importante é entender qual que é o melhor treinamento para aquele paciente. Então pessoas, por exemplo, que têm pressão alta, maior risco de infarto ou pessoas que têm diabetes, são pessoas que precisam de determinado tipo de treinamento aeróbico. Ao contrário de outras pessoas que dependem de um treinamento mais de força, precisam mais de musculação. Isso a gente chama em medicina do esporte de dose e resposta. Outro desafio também muito importante é tirar o indivíduo do sedentarismo. Então é muito difícil você que fica mais no sofá, você que está acostumado a não sair de casa, a começar a fazer uma atividade física. Então o começo da atividade física ele é muito difícil. E na ponta oposta, no lado oposto, quem é muito ativo e essa atividade física está sendo lesiva para a articulação, é um desafio muito grande a gente conseguir frear e modular essa atividade física. Então, quando a gente vai prescrever atividade física para quem tem artrose, lembrando que a variabilidade da artrose é muito grande, pode ser uma coisa muito sutil ou pode ser uma coisa muito grave, a gente tem que ter do lado os princípios, 7 princípios do treinamento e de outro lado os 4 graus da artrose. Então a gente pensando nos 7 princípios do treinamento, a gente tem aqui primeiro o princípio da adaptação. Então a gente sabe que toda vez que a gente começa a fazer um treinamento, nosso corpo começa a se adaptar. E é aí que a gente tem que ficar de olho nos sinais e sintomas da artrose. Se a pessoa começar a agravar sinal e sintoma, é muito importante que esse treino seja trocado logo, ou seja, não se insista com esse treino. O segundo princípio, o princípio da continuidade. Começou a fazer atividade física, mantenha essa atividade física, que lá na frente vai ter que ser modificada. Terceiro princípio, especificidade. Então aquele treinamento que a pessoa está fazendo direcionado para a artrose tem também que ser direcionado para aquele esporte que ela quer fazer. Então se a pessoa quer jogar bola, se ela quer correr, se ela quer pedalar, o treinamento funcional tem que ser direcionado para o esporte final. Quarto princípio, o princípio da individualidade. A artrose ela vai ter um sinal e sintoma totalmente diferente em cada pessoa. Então é muito importante
que aquele exercício seja prescrito de maneira totalmente individual. Quinto princípio, o princípio da sobrecarga. Toda vez que a gente treina, a gente tem que levar nosso corpo a uma sobrecarga. Só que essa sobrecarga ela tem que ser muscular ou cardiovascular, ou os dois juntos. Nunca articular. Se a gente tiver uma sobrecarga articular, pode piorar sinal e sintoma da artrose. Sexto princípio, reversibilidade. Se você está treinando e você para, tudo aquilo que você ganhou você joga no ralo, mesmo do ponto de vista cardiovascular ou de força. Então começou a treinar, é para continuar o treinamento. Sétimo princípio, que é o grande desafio para os treinadores, que é a variabilidade. Você começou a fazer um treinamento, se você mantém aquele treinamento para o resto da vida, a gente não tem mais efeito. Então todo treino tem que ser trocado e adaptado. E aí que mora o grande perigo, que a gente pode ter agravo de sinal e sintoma da artrose. Então, novamente, todo o contato entre o médico e o treinador. Então aqui a gente pensando nos princípios do treinamento e pensando nos 4 graus de artrose e seguindo a escala de Albach dos 4 graus de artrose, a gente vai trabalhar com muito bom senso. Quando a gente tem a artrose grau 1, praticamente não tem restrição nenhuma. Se o paciente tiver uma dor, algum sintoma, um inchacinho leve, vai para a fisioterapia e o fisioterapeuta eventualmente acompanha e mantém algumas sessões aí de regeneração tecidual para que não se tenha tanto sintoma e a gente consiga ter um controle. Quando a gente já tem o grau 2, muitas vezes é importante alguma intervenção médica, como por exemplo a viscosuplementação, infiltração articular com corticoide ou com ácido hialurônico. Quando a gente começa a ter o grau 3, uma deformidade maior, a gente pode fazer uso de alguns procedimentos minimamente invasivos, como por exemplo uma artroscopia para remoção de bico de papagaio, limpeza articular, a subcondroplastia, por exemplo, para que o paciente melhore sintoma e se mantenha treinando. E quando a gente tem artrose grau 4, se a gente não tiver absolutamente nenhum controle dos sintomas, a gente pode fazer uso de cirurgias maiores, como por exemplo a osteotomia ou a prótese total de joelho, e lá no final é muito importante que o paciente mantenha treinamento. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal. Se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre esse vídeo, fique à vontade para escrever aqui embaixo. Eu vou deixar um artigo aqui completo na descrição do vídeo para você acessar e ler com mais calma sobre todos os princípios do treinamento e sobre todos os graus de artrose. Eu tenho outros vídeos aqui no YouTube também, falando de exercícios para artrose, exercícios inclusive demonstrando o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Me siga nas redes sociais, vou deixar aqui o meu Instagram e até o próximo vídeo.